O Daniel Vitor falou que Caio Jorge é o melhor centroavante do Cruzeiro, perguntou, na verdade, né, se o Caio Jorge é o melhor centroavante do Cruzeiro nos últimos 10 anos. E aí, Washington, quer arriscar nessa aí? A gente pode fazer um levantamento aqui, né, pensar quem tá 10 anos, 2015 para cá, né? Então nós estamos pegando aqui, a gente vai pegar aí Borges, Ricardo Goulart, Marcelo Moreno. Não, mas vamos falar, vamos colocar 10 anos, assim, eu sei que 2014 compreende nesse período, porque 2025 não acabou, né? Mas vamos pegar 2015. Pode ser? Porque eu acho que beleza, faz o recorte de 2015. Então. 2015. Que 2015 foi o Damião, assim, isso, vários, né? Mas jogadores mais importantes, assim, foi o Damião e o William, né? Você lembra que o William Bigode, ele, no final da temporada, ele deu um sprint ali, ajudou a gente bastante, fez muitos gols, teve jogo verdade, né? Aí 16 a gente teve ali alguns jogadores, né, indo e vindo, mas quem se firmou mais foi o Ábila, não foi isso? O Ábila 16? Isso, 16 e 17. Ele sai em 17. Ele chega em 16 e sai em 17. É verdade. Isso. E aí em 17, a gente entra naquela era, mano, que a gente praticamente jogava sem centroavantes, né? Mas tivemos aí nesse período que fizeram ali o Raniel, teve ali. Em 2018 tivemos o Fred, que retornou, pouco jogou, mas teve o Fred. Aí teve também o Sassá. Você vê que o nível não tá muito alto, não. Tô com o Caio Jorge até agora. Em 18 tivemos o Barcos também, né? Que foi muito importante pra gente naquele momento, na Copa do Brasil, fez gols decisivos. Fez gol na final. Não fez muitos gols, né? Se eu não me engano, ele fez apenas 3 gols pelo Cruzeiro, mas fez gols, assim, hiper decisivos. Na verdade, foi até na semifinal, se eu não me engano. Acho que no final ele fez contra o Grêmio lá. Contra o Palmeiras. Isso, e contra o Palmeiras também. Então, o Barcos, aí 19. Aí 20, tivemos o Marcelo Moreno já numa terceira passagem, ele já um pouco abaixo. Tivemos o Thiago, que estava aparecendo. Aí em 22 tivemos o Edu, né, que fez um bom ano, um ótimo ano. O Edu foi muito importante para nós. Ele entregava muito como camisa 9, né, também. Sim. Tivemos o Rafa Silva, o Anderson Chagas falando que o Sobe jogou de centroavante. Eu não diria que ele jogou de centroavante. Ele jogava na frente ali, né? Mas não era aquela função. Ele nunca foi um 9 mesmo, mas de fato foi um jogador que ocupou aquele espaço ali. Porém, também, o Sobis, ele foi importante para o Cruzeiro. Ele é um cara que respeita muito o clube até hoje, que teve um retorno também muito importante quando ele volta ali em 2020, né? Mas é um cara também que a gente pode 20 e 21, né, na verdade, ele chega a jogar, mas é um cara também que ele não rendeu tanto no Cruzeiro, ele não tem tantos gols assim pelo Cruzeiro. Eu acho que eu tô com o Caio Jorge, tá? Apesar de que a gente considerar só o William Bigode naquela fase do sprint dele, ele estava muito bem naquele momento. Tava bem. Mas eu tô com o Caio Jorge. Ele até vestiu a 9 essa época, mas ele também não era um centroavante, né? Um jogador de mais mobilidade que estava iluminado. Aí 22 tivemos Edu, tivemos o Rafa Silva, tivemos o Luvanor, que também não era um centroavante, mas que jogava ali no ataque. 23, nós tivemos aí o Dourado e o Gilberto, né? Acredito que eles não vão se encaixar tão bem. Em 2024, ano passado, tivemos o Dineno, que não rendeu tanto, né? Ele se lesionou. Começou bem, mas se lesionou gravemente, não jogou pouco. E aí aparece o Caio Jorge, que já começa bem na reta final do ano passado. Na verdade, ele começa mal, né? Mas ainda no ano passado ele já se recupera, faz ótimas partidas. E esse ano a gente tem o Gabigol e ele. Eu acho que o Caio Jorge, sem dúvida nenhuma, nesse recorde de 10 anos, ele é o que está performando e numa curva ascendente, né? Que é um outro aspecto importante. Eu vi até um post hoje, na verdade eu acho que eu vi num grupo isso, eu não vou lembrar agora o local que eu vi certinho, assim, na verdade, a imagem certinho, os dados que ela trazia, mas o Caio Jorge, ele já se igualou com 10 jogos aos últimos artilheiros do Cruzeiro no Brasileirão. Ele tem 8 gols, né, nesses 10 jogos, e aí ele já ultrapassou, por exemplo, ano passado acho que o Matheus Pereira fez 8, então ele empatou. Teve, no ano anterior, foi Bruno Rodrigues. Enfim, eu sei que se a gente pegar um recorte longo de artilheiros, ele já ultrapassou, ou pelo menos empatou com a grande maioria, com apenas 10 partidas, né? Então, assim, realmente faz um grande ano.
Eu acho que sim, viu? Para responder a pergunta do amigo, eu acho que sim, ele é o melhor, né? Dito isso, acho que ele é o melhor, sim. Exato. E não só o melhor, se a gente pensar como pelos números, mas realmente ele joga muito bem, né? Ele muito rápido, ele tem qualidade ali, os caras fazem um lançamento, ele mata a bola, ele faz ótimos pivôs, ele quando ele sai da área, ele consegue ter boas soluções, né? Claro que ele não pega a bola e não sai dando chapéu, caneta, mas ele consegue ter soluções inteligentes, cheio de confiança. Ontem não, perdão, domingo ele fez gol de cabeça, que não é aquela característica dele. Também não foi aquele gol de cabeça que o cara sobe, testa, mas foi um lance de oportunismo que ele chega fazendo de cabeça. Então, assim, eu concordo que ele é o melhor. E aí, o que é engraçado é que eu, sim, concordo que ele é o melhor, mas eu ainda acho que ele tem muito a melhorar, sabe? Não que ele esteja mal, mas por causa da idade mesmo. Um jogador de 23 anos, né, recém-completos, ele não vai. Eu até falei isso mais cedo hoje, vou falar sempre. O centroavante, o atacante, atualmente no futebol, ele tá alcançando o auge aos 30 anos, aos 31 anos, aos 32 anos. E isso aqui no Brasil. A gente vê jogadores mais experientes que estão jogando muita bola, né? O Cano recentemente fez grandes temporadas, já em outra fase, já aos 35. O Verratti segue fazendo boas temporadas aos 37. E aí a gente vê o Pedro do Flamengo cada vez melhor, né? Um cara que já surgiu com muita expectativa, mas vai ficando cada vez melhor. Então, assim, é uma posição que quanto mais experiente você fica, e enquanto você tem ali a questão física ok, você vai ficando melhor, né? Você vai aprendendo a ganhar dos zagueiros, você vai ganhando força física, você vai aprendendo a atacar o espaço, a estar no lugar certo na hora certa. E o Caio Jorge já tem esse faro, eu até brinco, né? Ano passado eu brincava que ele era meu reboteiro favorito, porque ele faz muito gol de rebote. E isso é um elogio, porque ele sabe, ele acredita em todas as jogadas, né? Sempre bem posicionado. Então, sinceramente, eu acho que hoje a gente tem esse Caio Jorge, e se tudo der certo, se tudo seguir nessa mesma toada que vem tendo, e ele continuando no Cruzeiro, não sendo vendido para a Europa, eu acho que ele vai melhorar ainda mais e muito mais. Né? 23 anos, gente, muito jovem. Tem jogador de 23 anos aí, tem jogador que é muito bom hoje em dia, que aos 23 anos, vou citar um exemplo, o Veiga. O Veiga, aos 23 anos, não era nada. Ele era reserva, ele ficava indo aqui e por ali nos times, não era um jogador consolidado, apesar de já ser uma pequena promessa e tudo mais. Mas o Caio Jorge, ele tá um nível acima, então eu acho sim que ele é o melhor.